Imagine que você é uma repórter investigativa que volta para sua cidade natal para cuidar de um parente e quando você chega lá você descobre que uma criança desapareceu. Mas não só isso, o desaparecimento dessa criança se parece muito com o desaparecimento da sua melhor amiga quando você era criança. Vai investigar ou vai deixar as coisas como estão? É isso que a gente vai descobrir em Todas as Boas Pessoas Daqui, da Ashley Flowers. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal, espero que vocês todos estejam muito bem. Hoje eu vou fazer uma resenha sem spoilers de um livro que eu li recentemente, que se vocês assistiram o meu vídeo de suspense de 2023, que eu estava bem ansiosa para ler, esse livro estava lá naquela lista, então tive a oportunidade de fazer a leitura e tô aqui hoje para falar um pouquinho mais dele para vocês. Apesar dessa capa fofinha, que parece um romance, esse aqui na verdade é um suspense investigativo que tem como protagonista uma jornalista. Todas as Boas Pessoas Daqui vai falar sobre a Margot, que é uma jovem que ela volta para a cidade natal dela para cuidar de um tio que está doente e ela é a única parente que tem como fazer isso. E assim que a Margot chega na cidade, ela já descobre que a cidade está em polvorosa, é um lugar bem pequenininho, porque uma menina numa cidadezinha vizinha desapareceu, uma menina chamada Natalie. Assim que a Margot escuta a história, ela já levanta ali o radarzinho dela de repórter investigativa, porque o desaparecimento, ele faz ela se lembrar do desaparecimento e assassinato da melhor amiguinha dela quando elas eram crianças. Em 1994, quando as duas eram crianças, eram vizinhas, a January foi raptada da sua casa e assassinada, e o crime nunca foi resolvido. Isso fica na cabeça da Margot, fica na mente dela, os anos passam, mas ela não esquece dessa menina, e quando ela volta para a cidadezinha dela e vê que uma outra menina foi raptada de modo muito semelhante, o radar dela investigativo, como eu comentei antes com vocês, ele liga ali e ela percebe que talvez ela tenha uma boa história, ela fareja ali uma boa história para escrever. O interesse da Margot no caso não é só porque ela acha que realmente tem uma história e ela realmente pode desvendar isso. Também tem muito a ver até com dinheiro, porque ela tá numa fase bem difícil da vida dela. Ela vai ter que cuidar desse tio, que é o Luke, e eles vão precisar de dinheiro, então ela tá realmente precisando de grana e ela percebe que se ela conseguir criar essa história, se ela conseguir conectar esses pontos, ela vai ter uma super matéria e vai poder vender essa matéria para algum jornal. O livro, então, ele vai ser contado em dois tempos narrativos. A gente vai ter uma narrativa em 1994, que acompanha o desaparecimento da January, e a gente vai ter uma trama em 2019, que acompanha a Margot nessa sua investigação. Eu sou uma fã de cold cases, é uma das coisas que eu mais gosto em suspense, quando um personagem começa a investigar um caso que nunca foi totalmente solucionado. Eu acho que é uma das coisas mais legais para você ler em relação ao suspense. Então essa parte do cold case da January me chamou muita atenção, foi uma das partes que eu mais gostei. Como o livro tem 253 páginas, eu vou deixar o resumão desse jeito mesmo, para não dar mais nenhuma informação muito importante para vocês, e eu vou falar agora um pouquinho sobre o que eu achei da história. Vou começar com uma curiosidade, que é o fato de que a Ashley Flowers, ela tem um podcast sobre true crime, então ela é uma pessoa que tem uma certa fama em relação a isso, e ela lançou esse livro para tentar, digamos, colocar em forma de romance algumas coisas que ela escutou, que ela aprendeu ao longo dos anos com esse podcast. Eu vou deixar aqui no vídeo o nome do podcast dela, se vocês quiserem procurar e escutar, pode ser bem interessante. O livro em si é um livro que tem uma narrativa muito simples, mas fluida, o livro passa super rápido, é um livro curtinho, então você não vai ter problema de pegar num dia, eu acho que em uns 2 dias no máximo você vai conseguir ler ele todo. É uma escrita simples, mas é uma escrita eficaz, e você percebe que vários detalhes que provavelmente vêm da questão de que a autora tem um podcast e lida com esse assunto o tempo todo. Inclusive eu vi que algumas pessoas falaram que o livro em si, a narrativa, é muito parecida com a história do assassinato da Jo Bennett, que aconteceu na década de 90, que é um dos casos mais famosos dos Estados Unidos. Eu não tô muito por dentro do caso da Jo Bennett, então eu não sei dizer para você se realmente o livro é muito similar ao caso ou não, mas se você é fã de true crime e podcasts e conhece essa história, vai poder avaliar melhor assim que fizer a leitura. Uma coisa que eu gostei no livro e que a autora explora aqui é como as cidadezinhas pequenas são lugares que fervilham com más intenções e com fofocas e com distorções de realidade e de verdades. Ela trabalha um pouco isso aqui nessa história quando todas as pessoas daquele lugar, daquela cidadezinha, começam a julgar a família da January pelo desaparecimento e pelo assassinato dela. Mesmo que eles não saibam o que aconteceu, mesmo que eles não tenham informação sobre o que aconteceu, o senso ali comum aponta os pais como culpados, apesar de evidências ou não. E essa é uma questão que ela traz no livro em vários momentos, né? Quando a Margot começa a pesquisar a história, ela percebe que todo mundo ali tem uma opinião para dar.
Todo mundo acha alguma coisa. E isso facilita o trabalho dela, porque ela consegue ali reunir várias informações com as pessoas. Mas também isso mostra o quanto aquela sociedade, aquela cidadezinha, é um lugar bastante claustrofóbico. É um lugar em que é difícil você não ser o que você está predestinado a ser. Se você desviar, ou se alguma coisa acontecer para você que for fora daquele padrão, você vai ser julgado, os dedos vão ser apontados para você. Então essa é uma questão que ela traz aqui que eu achei bem interessante e eu gostei muito da forma como ela trabalhou. Agora eu vou falar dos detalhes que eu achei que poderiam ter sido um pouco melhores na história. Vocês sabem que eu sempre faço isso, né? Eu aponto o bom e aponto também o que poderia melhorar. Vamos lá. Dá pra perceber que esse aqui é o primeiro livro da autora porque existem algumas cenas que, na minha opinião, ela não explorou em totalidade a potencialidade dessas cenas. O livro tem uma história fluida, só que em alguns momentos eu senti que ela tinha um material bom ali, mas que ela não explorava o suficiente. Algumas coisas assim que ela poderia ter ido um pouco mais a fundo em diálogos ou interações entre os personagens. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que é o primeiro livro da autora, então isso talvez é uma coisa que ela ainda esteja trabalhando na escrita dela. Então eu senti um pouquinho de falta em alguns momentos de uma narrativa um pouco mais potente em algumas cenas. Eu senti algumas cenas que eu achava que elas iam chegar lá, mas elas não chegavam. A autora não conseguia levar a cena para esse ápice que eu estava esperando. E a segunda pequena frustração que eu tive com esse livro, eu vou contar para vocês, porque depois vocês vão ler esse livro, eu não quero que vocês voltem aqui e me digam: Cat, por que você não me avisou de tal coisa? Então eu vou avisar, tá? Presta atenção. Ao final desse livro, a gente tem as duas narrativas, né? A gente tem a da January, em 94, e a gente tem a narrativa da Margot, em 2019, que vão se encaminhando pro final e pra resposta. Tranquilo, a autora vai levando. Só que quando ela chega ao final do livro, ela encerra uma das narrativas de forma perfeita, ela coloca todos os pingos nos is, ela diz o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, ela dá tudo, tá ótimo. Mas a segunda narrativa, que eu não vou dizer qual é qual, tá? Vocês têm que ler pra saber. A segunda narrativa, ela termina a cena no meio, ela termina a cena no ponto de ápice e ela não conta o que aconteceu. Sério, gente. Eu até dei uma olhada e pensei, gente, o meu livro veio 100 páginas, tá faltando página aqui no final, porque terminou a cena assim no ápice. E aí foi procurar e descobrir que não, ela fez isso de propósito. É um recurso narrativo que eu já vi outros autores usando, inclusive tem um livro do Charlie Donlin que ele faz um pouquinho disso, e é uma coisa bem assim que nem todo mundo gosta, né? De você terminar uma cena assim, deixar em aberto e não responder pro seu leitor o que aconteceu. Então, vou dizendo pra vocês, viu? Não digo que eu não avisei. Esse livro tem ali no final duas narrativas, uma ela fecha tranquilamente, totalmente, e a outra ela termina no ápice, ela termina em suspenso. Eu tenho pra mim, eu espero que seja isso, que a autora vai escrever uma continuação e que ela continue dali, ou que o próximo livro ela volte e nos diga o que aconteceu. Porque, gente, se ela deixou essa cena desse jeito, eu não sei nem o que pensar, porque aí eu não sei, gente, eu preciso da resposta do que aconteceu aqui no final. Então, como eu falei, eu espero, né, que ela esteja planejando ali um outro livro nessa cidade, talvez com outro personagem, mas que esse personagem pelo menos faça menção ao que aconteceu aqui no final, porque eu preciso de respostas. E foi isso que eu achei de todas as boas pessoas daqui, mais um livrinho riscado da minha lista de livros para ler em 2023. É um livro bom, é um livro bacana, é um livro que se sustenta até o final, ele é um livro que poderia ser um pouquinho mais potente em alguns momentos, como eu comentei, mas ele cumpre o que ele promete. Então, é um livro que agora eu estou esperando outro livro da autora, eu espero que essa mulher escreva mais alguma coisa e que ela me dê essas informações que eu preciso. Eu vou ficar atenta ao perfil dela, vou seguir ela lá no podcast para ver se ela vai escrever uma continuação. Vou deixar link para esse livro aqui embaixo para vocês, e se você já leu esse livro, me conta o que você achou desse final apocalíptico que ela botou aqui, tá? Quero saber as suas opiniões sobre essa passada de perna que ela dá na gente ali no final. Vem me contar pra gente dividir opiniões. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.